Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Ricardo e o Cláudio vão tocar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o ambiente. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo e Cláudio. Pô, já pensou? Na tua cara isso. O R ia ficar feio com você que fez a letra, né? Já pensou? Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma mensagem. O livro Episódios Diários, psicografado pelo nosso querido Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles. E a mensagem diz assim: busca incessante. Uma das formas de ser feliz é buscar a verdade sempre, não estacionando no já conseguido e seguindo sempre além. Não tenhas, porém, a pretensão de obrigar os outros a aceitarem o que haja conquistado. As criaturas estacionam e progridem em faixas e valores diferentes, não podendo ser padronizada mediante uma mesma escala. Além disso, a verdade absoluta não será conseguida pelo homem. Assim, ela se apresenta com matizes variados, que atendem aos diversos graus de evolução humana, sem imposições constrangedoras. Conquista sem humilhar, submete sem ferir, domina libertando. Quem a encontra modifica-se inteiramente, alterando para melhor o padrão de comportamento. Livre, com ela se faz mais sábio e paciente, apaziguado e feliz. Como não gostas de que cerceiem a faculdade de pensar e eleger o que te parece melhor, não te imponhas nem as tuas aquisições intelecto-morais a ninguém. Através do exemplo, leciona a verdade, nunca revidando o mal por mal, desculpando a ignorância e olvidando toda ofensa. Com uma visão mais clara e perfeita da vida,
Entende melhor os homens e as suas debilidades, sendo paciente com eles e conquistando-os para um clima de bem-estar que desfrutas. O sábio não é aquele que conhece, mas quem aplica o conhecimento na vivência diária. A verdade é manifestação de Deus, que pouco a pouco o homem penetra. Por isso ensinou Jesus que todos buscássemos a verdade, pois que ela, expressando o amor em plenitude, liberta e torna o homem feliz. Bom, meus irmãos, é uma coisa que eu costumo falar e tentar vivenciar, né? A gente não pode cobrar do outro uma perfeição que a pessoa ainda não tem. Nós temos virtudes, temos defeitos. E às vezes a gente quer exigir um comportamento de alguém com uma virtude que aquela pessoa não conquistou. Então essa mensagem é porque a gente compreenda as limitações que os outros têm. E a gente espera sempre que também compreendam as nossas limitações. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, pela dádiva da vida, pelo dia que sobrevivemos. E mais ainda, Pai, muito obrigado por essa casa abençoada, estar com as portas abertas, para nos receber como um grande hospital, que somos muito mais enfermos da alma do que do corpo, e que nos recebe também, Pai amado, como uma grande escola. Estamos aqui como aprendizes do bem, humildes aprendizes do bem, Pai. Fazei de nós o teu instrumento, ainda com as nossas limitações e imperfeições. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos e por estar conosco, porque assim nos ensinou. Agradecer ao nosso Padre Germano, esse querido irmão, que há tantos anos se dedica com amor a essa casa, aos trabalhadores da casa, aos assistidos da casa, encarnados e desencarnados. A nossa eterna gratidão, meu irmão. E agradecer a espiritualidade amiga, essa legião incansável de mensageiros divinos. Obrigado, meus irmãos, por estarem conosco sempre, por cuidar da nossa casa, por proteger a nossa casa e por cuidar de todos nós também. Pedir a essa legião de benfeitores divinos que nesse momento de estudo possam envolver, possam inspirar e intuir o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade e pelo momento em que estamos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais uma vez agradecer ao nosso irmão Jonatas por estar conosco. Já é parte da nossa casa, já nós incorporamos, mas é sempre uma gratidão muito grande, meu irmão, estar aqui conosco. Muito obrigado. Queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso Divino Mestre continue em nossos corações, para que cada um de nós possamos desenvolver aquilo que precisamos fazer. E eu gosto sempre de dizer uma coisa, porque isso me tira toda e qualquer responsabilidade. Falar é fácil. Porque eu só falo aquilo que vocês transmitem para me falar. Se vocês não transmitirem nada, eu daqui a pouco calo, porque eu não vou falar sozinho mais que 5 minutos, passo a palavra para ele, a reunião continua tranquilamente. Então eu quero, obviamente, agradecer a vocês pela oportunidade que me dão de aqui estar. Aceite o abraço da nossa casa, a Casa Espírita Humberto de Campos. Ela está, para quem não conhece, na Rua das Ametistas 178, com as portas também abertas. E a nossa proposta de hoje é bom ânimo. E aí eu preciso justificar por que me deu vontade de falar sobre bom ânimo. Porque vocês podem não acreditar, mas eu sou uma pessoa que normalmente eu falo muito pouco. Olha, não riam não, é verdade.
Eu tenho prova disso. Se eu estiver em casa, as pessoas passam e dizem que eu não estou. Porque eu falo pouco. Agora, eu gosto de observar. E o que eu tenho visto, particularmente no trabalho, ou na própria casa que eu frequento, ou em outros ambientes, é o contrário daquilo ali. Eu tenho visto as pessoas extremamente tristes, as pessoas extremamente preocupadas, as pessoas, de uma certa forma, não esbanjando aquela satisfação de viver. Obviamente que toda regra é exceção, e eu quero crer que aqui não seja o caso, tanto que quando eu vinha para cá eu falei, não devia falar sobre isso lá, porque esse não é o problema de lá. Mas, como também tem companheiros desencarnados aqui, quem sabe não serve para eles. Mas a realidade é isso, e eu não estou tentando com isso esconder as dificuldades que o mundo tem, não. Basta que se abra o jornal, ligue a televisão, ande por aí olhando, que nós vamos ver dificuldade. Uma dificuldade tão grande que as pessoas hoje já andam com medo. Se chegar alguém perto de você para pedir uma informação, você se arma. Aí o cara diz assim, não, eu só queria uma informação. Você fica todo sem jeito, né? Ou nunca aconteceu isso com você? Mas sabe o que é isso? É porque a gente não está conseguindo ver que o mundo ainda está assim por necessidade nossa. Se é por necessidade nossa, a gente precisa virar esse jogo e ter ânimo de vida. É para você olhar para alguém, ou alguém olhar para você e não vai nem ter dúvida, você é um cara feliz. Hein? É assim que a gente tem que viver. Porque esse problema que nós estamos passando hoje, essa dificuldade, gente, não é de hoje. Não é de hoje. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de prova e expiação. E para a gente entender melhor o que é tudo isso e como fazer alguma coisa para modificar tudo isso, quando vocês puderem, leiam o livro Boa Nova, lição 8, que o título é Bom Ânimo. Então, o nosso papo vai ser exatamente em cima disso. Livro Boa Nova, de Humberto de Campos, lição 8. E para vocês verem como a coisa é antiga, nessa lição, fala sobre Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo dedicadíssimo do Cristo. Era um companheiro que estava pronto a toda hora fazer o que podia ser feito. Mas Bartolomeu, ele era um companheiro triste. Ele vivia sempre acabrunhado. Ele não esbanjava alegria, embora fosse aquele companheiro dedicado. E, obviamente, o mestre sempre o observava com essa tristeza, com essa amargura que ele caminhava. Perceba bem que é exatamente o que acontece com muitos de nós, que acontecia na época de Jesus. Então, uma certa noite, na casa de Pedro, em que Pedro estava fazendo os afazeres de casa junto com a família, Jesus chegou a Bartolomeu e começou a conversar com Bartolomeu e indagar. Eu fico imaginando como deveria ser suave Jesus indagando a alguém. Cara, o que você tem? Deve ser uma coisa que não dá nem para a gente ainda imaginar. E isso, obviamente, mexeu com Bartolomeu, né? E ele desabou. Ele abriu o coração. E ele começa dizendo o seguinte: mestre, eu não tenho condição
de lhe falar por que que eu ando tão triste e acabrunhado. Eu não conseguiria me expressar. Então ele estava admitindo realmente que era um companheiro triste. E ele diz assim, mas entretanto, mestre, o seu evangelho me dá uma vontade de mudar enorme. Mas eu não consigo. Mas ele tinha essa vontade. E aí ele diz mais, quando você, mestre, falou a respeito de que a felicidade ainda não era deste mundo, isso me encheu o coração e me deu uma vontade enorme, uma coragem enorme de enfrentar as dificuldades que o mundo apresentava. E aí ele continua dizendo, porque você vê, mestre, o mundo, o crime está por todo lugar. É diferente? Não tem muita coisa diferente, não? Aí ele diz mais, o jogo das ambições anda espalhado por todos. É diferente? E ele diz mais, a colheita dos desenganos acontece a todo momento. Perceba bem que aquilo que acontecia com Bartolomeu, gente, está acontecendo conosco. E olha o que Jesus diz para ele. E que, como é Jesus que diz para ele, eu vou preferir-lhe. Quando é Bartolomeu, não, que é meu camarada, a gente pode errar uma coisinha, né? Não tem problema. Mas Jesus não. E olha o que Jesus diz para ele. Nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho, ou Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não trazer alegria? E diz o mestre mais, eu sei que por ocasião eu falei que o reino não era deste mundo, mas eu não desdenho a vontade, o trabalho de fazer com que a felicidade chegue aos corações de quem caminha pela terra. Isso foi as palavras de Jesus para Bartolomeu. E aí já dá para a gente o primeiro ensinamento a cada um de nós. Antes de eu falar desse ensinamento, deixa eu abrir um parênteses só a respeito do livro Boa Nova que eu deveria ter dito. Esse livro Boa Nova foi escrito por Humberto de Campos e ele conta conversa de Jesus nos bastidores. Ou seja, Jesus tinha a conversa comum com todo mundo, mas ele tinha de vez em quando conversas particulares com os seus discípulos. Então, essa conversa foi uma dessas conversas particulares que Jesus teve com Bartolomeu. E aí eu volto ao ensinamento. Ele diz que a boa nova, a boa notícia, tem que trazer alegria. Vem cá, nós não deveríamos estar sorrindo, não? Porque quer notícias melhores do que a doutrina espírita tem trazido para cada um de nós? E eu estou vendo todo mundo muito sério. A gente tem que ser alegre. Gente, ter essa doutrina na mão que nos esclarece desta forma, eu diria até, sem subestimar aquele tempo, muito melhor do que Bartolomeu. Porque a doutrina espírita nos esclarece de uma maneira tal que era, tanto que o André Luiz tem uma das páginas dele que ele diz que se o indivíduo tivesse uma semana de doutrina espírita, ele não falou de casa espírita. Por quê? Eu posso daqui uma semana e não estou nem aí, né? Mas se tiver uma semana de doutrina espírita, ele já precisa fazer força para olhar a vida de maneira diferente. Então esse é o primeiro ensinamento que veio dessa lição. Bartolomeu, a boa nova, a notícia nova, tem que trazer alegria. Ah, eu vou te dar uma boa notícia. Você vai receber a boa notícia chorando? Com cara de triste? Não tem sentido.
Se é uma boa notícia, eu tenho que me abrir todo para receber. E o que a gente percebe é que não está acontecendo isso. Mas continua, tem coisas mais. Por que eu estou falando sobre isso? É exatamente porque a gente vê grande semelhança nos problemas que aconteciam naquela época, porque também já era um mundo de prova e expiação, com os problemas de hoje, que também é um mundo de prova e expiação. Porque olha só a continuação da conversa de Bartolomeu. Ele diz assim: mestre, mas o evangelho exige muito de nós. E eu tenho certeza absoluta que, tal como eu, vocês também já pararam para pensar nisso. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Algum tempo atrás, mas eu digo algum tempo atrás mesmo, eu devia ter mais ou menos uns 15 a 20 anos de doutrina, isso significa que eu já tenho um pouquinho mais, devo ter uns 22. E eu um dia em casa, pensando, eu falei, rapaz, eu estou 15 anos de doutrina, eu não mudei nada. Eu continuo fazendo as mesmas besteiras que eu sempre fiz. Será que está adiantando? E me passou, lamentavelmente, pela cabeça, eu vou largar esse negócio, sabe o quê? E aí, obviamente, um amigo espiritual me perguntou, ele me fez só uma pergunta. Se você largar, vai melhorar? Não. Então fica lá, rapaz. Se não vai melhorar, fica lá. E eu fiquei. Só que esse fiquei lá, eu já estou com 54 anos na doutrina. Mas ainda não mudei. Mas estou lá, um dia vai mudar. É o que Jesus diz para Bartolomeu. Porque quando Bartolomeu falou, mestre, o evangelho exige muito de nós. E realmente exige. Não é mentira, não. Exige. Não, não exige. Olha a resposta de Jesus. A verdade não exige, ela transforma. Se exigisse, me perdoe se eu estou acusando algum de vocês, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque qual é a exigência? Se você não praticar, por favor, se retire. Obviamente, me perdoe se eu estou acusando alguém, mas eu acredito que todos que estão aqui ainda erram. Estou perdoado? Com certeza. Ainda erram. E, no entanto, o mestre continua com esta mesma postura. Aí ele diz mais, a verdade não exige, transforma. O evangelho não poderia cobrar posições especiais dos seus discípulos. Ou seja, nos confortando que, apesar dos nossos erros, apesar das nossas mazelas, vamos parar de dizer, eu? Que é o quê? Você mesmo. Você foi convidado. Mas logo é você mesmo, cara. Ou o cara precisa botar nome com endereço. É o que ele está dizendo para Bartolomeu. Ele não está exigindo. Porque a verdade não exige, ela demonstra. E é isso que ela está fazendo com cada um de nós. É nos mostrando a coisa de uma maneira tal que a gente vá mudando. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês podem não ser ainda o que deveriam ser, mas não são mais do que foram. Não são mais do que foram. Ontem eu te jogava pedra e saía rindo porque via a tua cabeça quebrada. Mas é verdade. Mas hoje eu não consigo fazer isso. Isso já é mudança. E tem uma mudança muito mais clara para todos nós. Uma terça-feira dessa, vocês vêm à casa SEAB para ouvir um cara que vem lá de Rocha Miranda falar? Ou vocês são doidos ou estão mudando. Ou estão doidos ou estão mudando. É isso que Jesus está dizendo a Bartolomeu. Que o evangelho, que ele transforma. E nós vamos tanto ouvir, nós vamos tanto reparar, que nós vamos acabar nos transformando. E Bartolomeu tem mais.
Ele diz: mestre, e quando os negócios não andam bem? Quando o mundo parece que está contra nós? Peraí, eu estou falando do Bartolomeu ou estou falando da gente? Não sei mais de quem que eu estou falando. Que ele diz: e quantos problemas estão à nossa volta? E quando tudo parece que está conspirando contra nós? E aí Jesus simplesmente faz uma pergunta a ele: Bartolomeu, qual é o melhor negócio? É aquele que você consegue através do ouro e através das mordomias? Ou aquele que você consegue caminhar para Deus através das portas estreitas da vida? Essa pergunta, essa resposta serve para a gente? A gente não está muito preocupado que os negócios estão ruins, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e falta... E ele está mostrando o quê? Um outro caminho, um outro negócio, que vale a pena a gente parar para perceber e entender de que tudo isso ainda faz parte desse desenvolvimento, dessa necessidade. Mas Bartolomeu não fica aí, porque parece que o Bartolomeu está vivendo entre a gente. E ele diz: mas peraí, mestre, mas não será justificável quando perdemos um ente querido? Aí ele apelou. Por quê? Porque há algum tempo, uns 2 ou 3 meses antes, a mãe dele tinha desencarnado. E ele pergunta: mas era justificável, mestre? Sofrer, ter tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus faz outra pergunta a ele: Bartolomeu, quem é que está perdido? Deus não é pai de todos nós? Então você acha que alguém fica perdido? Você acha que alguém fica órfão no mundo que nós vivemos? Você acha que o indivíduo fica abandonado no mundo espiritual? E ele diz: Bartolomeu, a morte é somente a entrada para a vida espiritual. Mas ninguém se perde, porque Deus é o nosso Pai. E percebam bem que é exatamente as 3 coisas que mais preocupa a cada um de nós. São essas 3 preocupações que o Bartolomeu tem. Uma, da gente entender a doutrina e não ser perfeito. E não virar santo. Isso preocupa. A segunda é os negócios. O negócio não está bom. E a terceira é o desencarne de um ente querido. E ele mostra a cada um de nós que isso, perceba bem, essas 3 coisas mais importantes, ainda não era o motivo, ou melhor dizendo, ainda não era razão para que Bartolomeu vivesse nessa tristeza. Ele tinha nas mãos, como nós hoje temos nas mãos, elementos para que nós possamos dar maior valor à vida. Particularmente nessa época, gente, que nós estamos, você já deve ter ouvido falar do Setembro Amarelo. E o que significa isso? Atenção para a falta de ânimo que nos leva a um estado melancólico e que pode levar alguém a um suicídio. Portanto, tudo isso que Bartolomeu tinha, gente, é muito semelhante ao que nós temos. Então, a lição que serviu para Bartolomeu serve para cada um de nós. Só que, como eu falei anteriormente, nós temos um adendo a mais. A doutrina espírita veio acrescentar alguma coisa para fazer com que a gente
entendesse isso melhor e valorizasse mais essa oportunidade que nós possuímos de estar hoje aqui reencarnado. É a doutrina espírita que tenta fazer com que e abrir essas dúvidas que Barnabé tinha e que a gente vai ver que é exatamente as nossas. E como eu falei, a doutrina espírita tem como nos ajudar, nos favorecer a entender, para mudar esse nosso ponto de vista, para que a gente consiga, gente, acordar de manhã cedo rindo. Não tem problema que quem esteja em casa de você é maluco, né, cara? Você acorda segunda-feira rindo. Mas a gente precisa ter... Até porque, deixa eu abrir um parêntese. Ainda bem que nós estamos encarnados. Porque nas manifestações que acontecem de vez em quando em nossa casa, os companheiros são bem claros quando dizem que estar num corpo físico é uma bênção. E não é muito difícil da gente entender isso não, né, gente? Não é muito difícil. Porque, volto outra vez, hoje eu estou extremamente acusador. Eu acordei vendo passarinhos azuis, mas eu falei, não, mas eu vou para lá hoje acusar as pessoas. Eu vim para cá hoje com vontade de acusar. Aqui ninguém tem inimigo, não? Ah, não, eu não tenho. Não, concordo. Você não tem inimigo, concordo. E na vida passada? Ih, aí pegou. Começou a pegar. Porque se nós hoje ainda erramos, gente, indiscutivelmente, me perdoe a acusação outra vez, na outra não foi diferente. E é fácil de perceber isso. A escravidão tem hoje 189 anos. 189 anos. A escravidão tem hoje 189 anos. Aqui ninguém teve escravo. Aqui ninguém precisou usar da mão de obra escrava. Percebe como a coisa está ali ainda, muito perto da gente? E esses companheiros os quais nós agredimos, onde é que eles estão? Estão por aí? Não, estão à nossa volta. E sabe por que nós, de uma certa forma, estamos protegidos? Pelo corpo que possuímos. Pelo corpo que possuímos. É por isso que, ao acordar, a gente tem que dar graças a Deus por estar acordado. Então, tem determinados pontos de vista, os quais eu quero mostrar aqui a vocês agora, que a gente precisa trabalhar com a finalidade de que a gente comece a mudar os nossos ânimos. Para que a gente não vive, como diz o pessoal do norte, tão xoxo. Parecendo chuchu sem sal. Já comeu chuchu sem sal, né? Você não sabe o que está comendo. É isso que a gente precisa ir modificando. E para isso, eu trouxe algumas coisas que eu achei importante para mim, e tomara que sirva para vocês, que a gente precisa começar a atacar esses pontos para que a gente consiga rir um pouco mais. E a primeira coisa que eu quero falar a respeito desses pontos é uma premissa que é fundamental para cada um de nós. E essa premissa é: somos, todos nós, espíritos imortais, criados por Deus, passando por experiência física. Ah, mas eu sei que todo mundo que está aqui sabe. Eu sei disso. Mas saber é pouco. A gente precisa viver isso. A gente precisa viver como um companheiro imortal, criado por Deus,
que passamos por experiência física. Mas por que a gente precisa viver isso, Jonatas? Exatamente para a gente dar menos valor àquilo que a traça vai roubar. Porque, na realidade, gente, o valor que nós damos ao mundo físico é inversamente proporcional ao valor que nós damos ao mundo espiritual. E aí, se eu não vivo como um espírito imortal, gente, eu vou até inconscientemente dar maior valor à vida agora. Ou não é assim? Ou seja, todo o meu potencial vai ficar para onde? Aqui e agora. Eu não estou dizendo que o mundo não tenha valor. Lógico que não. Lógico que o mundo tem um valor enorme. Agora, não tanto quanto a gente imagina que é. Essa proporção é que está muita. A coisa está muita, gente. Está tão grande que, às vezes, a gente troca a vida por um celular. Ou vocês nunca ouviram falar que alguém trocou a vida por um celular? Lamentavelmente, o companheiro pediu seu celular emprestado. Porque não é teu, é teu. Não é teu, ele te pediu emprestado. Aí você não dá. Não dá por quê? Porque você está dando um valor muito grande a alguma coisa que tem valor, mas não tão grande quanto você imagina que tenha. É por isso que a gente precisa viver isso. Ah, isso é fanatismo. Não, não é fanatismo, não. É coerência. É coerência. É isso que nós estamos buscando na casa espírita. É de fortalecer essa certeza que nós somos imortais. Eu preciso desenvolver isso. Eu preciso viver isso. Porque exatamente a partir dessa vivência é que eu começo a valorizar as coisas da maneira tal. Então esse é o primeiro ponto fundamental que a gente precisa estar batendo nessa tecla. E não pense que vocês estão ficando maluco, não, se você está acordado de manhã dizendo assim, eu sou imortal, não tem problema não. Deixa que alguém ouça e diga que é imortal, mas continue dizendo, eu sou imortal, até que a gente se convença disso. A maneira possível, o espírita não se convence? Não está convencido. Ainda não. Porque o convencimento é o princípio da mudança. Então a gente precisa se convencer disso. A segunda coisa é a respeito da gratidão. Ah, mas eu sou grato, não é não? Não somos? Nós não somos gratos ainda. Tanto que nós não somos gratos, que a gente valoriza. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? Porque às vezes eu erro. Olha que legal, hein? Às vezes eu erro. Nós damos muito mais valor àquilo que nós não temos do que a que temos. Concorda comigo? Tanto que a gente, batendo papo, cara, o que você precisa? O que está te faltando para ser feliz? Essa não é a pergunta comum? Mas a pergunta é errada. Cara, o que você tem para ficar feliz? Essa é a pergunta certa. Porque a gente valoriza o que não tem. Eu tenho um carro. Me leva para o trabalho, me leva para casa, me leva para as coisa ruim também, né? Me leva para a mulher fazer compra, né? Paciência, faz parte do jogo. Não tem problema. Eu não preciso... Ninguém vai falar isso para ela que eu falei, né? Mas eu detesto fazer compra. Mas eu vou. Então o carro serve para isso também. Ah, mas boa naquele que eu vi, tá lembrado daquele carrão que eu vi? Caramba, eu já desvalorizei o meu. E estou valorizando o quê? O que eu não tenho. Ah, o dia que eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Mentira! Mentira! Porque você vai ter aquele carro e vai querer outro. Porque isso é natural do ser humano, porque ele faz parte do nosso desenvolvimento. Esse querer, gente, é a mola mestra do desenvolvimento do mundo.
Então, eu não estou aqui condenando o querer. Eu estou condenando aqui essa ansiedade, essa ânsia, esse valor enorme que você está dando àquilo que você não tem. E a gente precisa valorizar o que tem. Porque não é possível. Você está com um amigo teu a todo momento do teu lado. E aí você nem está ligando para ele. Peraí. Não tem alguma coisa aí errada, não? Será que a gente não precisa ajustar esse nosso entendimento e começar a valorizar o que tem? Vamos mudar essa ótica. Olha assim para sua esposa e diz, mas você tá um bocado bonita, hein? Quanto tempo vocês não falam isso, hein? Quanto tempo? E quanto tempo também as mulheres também não falam? E meu filho, você está lecando de hoje. Quanto tempo que ela não fala? Sabe por quê? Porque ele está lá um monte de tempo. Ou não é assim? Estou mentindo? É assim mesmo, gente. Ou seja, a gente tem, não valoriza. Aí ela desencarnou. Ai, meu Deus do céu, foi embora. Ué, cara, eu estava do teu lado, você nem viu, agora você desencarnou, está chorando? Então a gente precisa, para melhorar essa gratidão, valorizar aquilo que tem e não valorizar aquilo que não tem. Porque essa valorização do aquilo que eu não tenho me leva a uma frustração. Eu deixei de ser feliz só porque quero uma coisa que não posso. Aí a culpa é de quem? Só pode ser minha, gente. Só pode ser minha. Porque eu estou querendo uma coisa que eu ainda não tenho. E eu devia ficar feliz cantando pela coisa que eu já tenho. Qualquer coisa que acrescentasse era lucro. Mas não, eu estou tendo prejuízo, porque eu não tenho aquilo que eu não posso. A gente precisa mudar isso. Senão, não vai conseguir. Vai ficar igual o Bartolomeu. Continuar triste. Mesmo espírita, vai continuar triste. Mas você tem tudo, mas vai continuar triste. A outra coisa é o perdão. O perdão e o auto-perdão. Porque o perdão, quando você perdoa alguém, você... Eu vou usar um termo aqui que eu não sei se nem está muito correto, mas é que eu não achei outro melhor. Quando eu perdoo você, eu me livro de você, cara. É verdade, gente. Porque enquanto vou me vingar, eu não me livrei de você. Tá ligado. Eu estou ligado a você. E não tem jeito, toda hora eu vou pensar em você. Eu estou pensando, por quê? Porque eu estou com esse sentimento ruim aqui dentro de mim. Então, para me livrar dele, eu perdoo. Aí eu saio voando por aí. E eu não fico tão preocupado. E aí também está o auto-perdão. Tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos, com um oncologista. Tinha uma senhora que ela estava com câncer. E, segundo o conto, que foi real, estava na fase terminal. Mas ela, numa determinada época da vida, já com esse câncer, ela falou, não é possível, eu não quero morrer de câncer, não sei o quê, e começou a procurar os médicos. E apontaram esse cara que é o Bambambam. E ele, quando fez o exame, falou, olha, minha senhora, eu lamento muito, mas você veio muito tarde. Não dá mais para fazer nada. Ela falou, peraí, não dá para fazer nada? Não. Doutor, qual é a minha chance? Vamos jogar claro. É de 1 para 10, ou seja, 1 para ficar bom e 10 para morrer? Para desencarnar? Ele falou, não é mais. 1 para 1000. Ele falou, é mais. Doutor, 1 para 10.000. Minha senhora, ainda é mais. Tá feia a coisa. O negócio estava feio. Doutor, 1 para 100.000.
Ah, dá 1 para 100 mil. É possível. Pois bem, doutor, eu quero que o senhor me trate. O doutor falou, ué, tá entendendo? Só preciso de A sua chance é de... Doutor, não tenho a chance de 1 para 100 mil? Então eu quero que o senhor me trate. Bom, tá bom, se a senhora quiser, vamos tratar. Aí marcou a consulta e começou. E sabe o que ele descobriu? Felizmente, o cara realmente é bom. Ele sentou um dia com ela e começou a conversar com ela. Há 30 anos atrás, o marido pediu desquite a ela. E sabe o que ela, na cabeça dela, pensou? Era bom que eu morresse para ele se sentir culpado. Gente, e o cérebro, essa coisa maravilhosa que nós temos, acredita em tudo que a gente fala. Se a gente falar que é feliz, não vai ser feliz. Ah, mas não tá bom. Não tá bom mesmo, não. Ele acredita logo que não tá bom. E ele, conversando com ela contou isso para ele. E ele explicou a ela o que estava acontecendo. E aí ela começou a lutar ao contrário e, resultado da pesquisa, ela se salvou. Simplesmente por quê? Porque se auto-perdoou. Ela se condenou, mas teve tempo de se perdoar. Então, o perdão para o outro é bom que a gente se livra e para você, que você não carrega esses sentimentos. É por isso que os médicos hoje, eu não sei se eles falam acertadamente, mas é real. Eles dizem assim, não, o companheiro fez um câncer. Você já ouviu o médico falar isso? O companheiro fez um câncer. Realmente que foi ele que fez. Foi ele que fez. E a maioria das nossas doenças, fiquem certo, somos nós que fabricamos, através da nossa postura. Então, o perdoar e o auto-perdão tem que ser fundamental para essa nossa proposta de sair daqui hoje rindo. A outra é a esperança. Gente, a gente precisa, tá ruim, tá não sei o quê, tá perigoso, eu não preciso me dizer não, que eu já sei. Mas eu preciso acreditar que vai melhorar. Como é que a coisa vai melhorar se eu mesmo digo que não vai? Quando vocês pensarem nisso, pensa numa frasezinha. O seguinte, que mais escuro do que meia-noite não vai ficar. Porque quando é 00:01, começa a amanhecer. É verdade ou não? É verdade ou não? Ah, tá bom. Só vai ficar escuro até meia-noite. Porque 00:01 já começa a ficar claro. Para que a gente acredite que vai ser melhor. Gente, o mundo não está entregue ao nada. O mundo está na mão divina. E você não sabe a preocupação que Deus tem com a gente. Porque está Ele, não sei aonde, mas deve estar em algum lugar, ou em todos os lugares, preocupado com cada um de nós. Aí de Jesus, cuida desse povo lá, cuida desse povo. Jesus, deixa comigo, chefe. Ou fala logo do Brasil, Ismael, cuida desse povo aí. Ô, mestre, deixa comigo, deixa comigo. Aí, Ismael, pô, mas é tanta gente, pega o guia espiritual aqui de Cascada de Piedade, ô, cuida desse povo aí. Pô, deixa comigo. Aí, vai, pega o cara da rua, pega o cara do quarteirão, e vai acabar estourando na mão do pobre coitado do guia espiritual. Mas ele está ali, cuidando da gente. E a gente não vai acreditar nisso. A gente não vai acreditar que pode melhorar. A gente não vai acreditar que a coisa é possível, é passível de mudança. Se a gente não acreditar, gente, que vai melhorar, vamos pedir para todo mundo desencarnar agora? Vamos? Não vai melhorar. Então vamos pedir todo mundo para desencarnar, acaba o mundo e pronto.
Mas não, vai melhorar. É por isso que Jesus, lá no início, diz o quê? Eu não desdenho o trabalho de fazer com que a felicidade chegue aos corações que queiram. Porque ele também acredita. E aí, tem um outro que se chama autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer. A gente precisa saber as nossas limitações. Me faz lembrar uma frase do pai João de Aruanda, em que ele diz: não cobre de você, nem dos outros, aquilo que nem Deus ainda está cobrando. Não cobre de você, nem dos outros, aquilo que nem Deus ainda está cobrando. Como é que eu vou cobrar de mim, rapaz, que eu tenho a santidade hoje? Como? E olha a lição, não só de mim, mas da minha esposa. Como é que eu vou cobrar a santidade dela? Porque se ela fosse santa, não ia casar comigo. É evidente, é evidente. Ele olhar assim, tô fora, ia procurar alguém melhor. Então, mas como é que ela é assim, eu vou cobrar santidade? Não posso. Eu preciso respeitar o meu limite para não ficar dando valor, como eu falei ainda há pouco, não ficar dando valor àquilo que eu não tenho, mas eu preciso também respeitar o limite do outro, para que eu não queira dele aquilo que ele ainda não tem. Como é que eu vou cobrar a educação do cara que é mal educado? Ah, então você vai conviver com ele? Vou. Porque se ele é mal educado e está perto de mim, é porque boa coisa também não sou. E se sou boa coisa, eu estou do lado dele, para quê? Para fazer com que ele melhore. Então, de qualquer maneira, está certo. De qualquer maneira, não houve erro. Se eu sou bom, estou ali para ajudar ele. E se eu não sou? Estou ali porque eu preciso melhorar. Então, conhecimento, autoconhecimento é fundamental para essa nova postura que a gente está querendo assumir. Pratique a humildade. Ah, não, mas eu sou humilde. Não é não. Não adianta dizer para mim que eu não vou acreditar. Porque humildade é uma coisa tão sublime que ela não vem desacompanhada das outras virtudes. Mas vamos olhar num lado puramente físico, né? Tal como essa passagem, acho que é Bob Marley, que diz que o sol, todas as noites, se esconde só para a lua aparecer. Isso quem disse foi Bob Marley. Mas Jesus diz alguma coisa muito mais séria a cada um de nós. E que se a gente fosse um pouco menos tolo, iria pensar um pouco mais nisso. Quando você for convidado para um festim, o que diz o mestre? Não sente no primeiro lugar. Porque pode vir alguém mais importante do que você e o dono da casa diga: ô, vem cá e senta no lugar de quem? Do seu lugar, que foi o primeiro que você tinha que sentar no canal. Então vamos ser inteligentes, gente. Se me chamar para o festim, eu vou sentar lá atrás. Fico lá na boa. Se eu for realmente importante para o dono da casa, ele vai dizer: ô, vem para cá. É um ato racional, gente. E é o exercício que a gente tem para o quê? Exercitar a humildade, olhando puramente pelo lado físico da coisa. Porque sem humildade, eu não vou conseguir entender o que está passando à minha volta e aceitar as condições adversas que muitas das vezes pode acontecer. Maria Bethânia tem uma música que eu acho, tem uma frase nela que eu acho fabulosa. A arte de sorrir quando o mundo diz não. Eu preciso isso. Sorrir, mesmo que o mundo diga não, porque a minha esperança de amanhã ele dizer sim só vai acontecer se eu estiver aguardando sorrindo. Porque se eu ficar invocado, virar as costas, quando o mundo dizer sim, eu nem ouvi. E a última, porque eu já estou roubando o tempo de vocês, é ser otimista. Gente, não vou falar sobre otimista não, quero falar um monte, que é importantíssimo.
Vamos parar de valorizar o mal? Vamos? Vamos parar de valorizar o mal? Aconteceu aquilo ali, eu no trabalho, tem um grupo lá, que quando eu chego, eles desligam o telefone. Porque se pegar o telefone dele, sai sangue, sai tiro, sai tudo. Sai tudo. Eles têm um grupo lá, que o cara caiu da escada. Sai no grupo, o cara caiu da escada. Pelo amor de Deus, eu vim cá, você não tem o que fazer, não? Cadê o chefe de vocês? Pior que o chefe sou eu. Cadê o chefe de vocês que deixa um negócio desse, cara? Valorizar o mal, gente, não nos leva a nada. Pra que tu vai me contar que o cara ali não sei o quê foi atropelado? Pra quê? Vai te favorecer o quê? E a mim, vai favorecer o quê? Não me leva não. Se você for falar, eu vi nas costas, não quero ouvir. Eu sou mal educado. Sou mal educado. Não vem conversar esse tipo de coisa comigo, não, que eu ia falar que eu faço cara feia, não é que eu já sou feio mesmo. Mas eu fico mais feio ainda. Eu não gosto desse tipo de conversa. Ó, o cara matou, o cara morreu. Não gosto. Eu não gosto. E Emmanuel é bem claro com isso. O mal não merece comentário em tempo algum. Então a gente precisa o quê? Mudar. Em vez de conversar do mal, conversa sobre o bem. E aí sim eu fecho com o ser otimista. Mas para ser otimista, eu prefiro ficar com essa resposta que Jesus deu. Nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou a Boa Nova, da boa notícia. E vocês já viram alguém ouvir uma boa notícia sendo pessimista? Era isso. Muita paz. Obrigado, meu irmão. Essa mensagem foi importante, né? Quanta reflexão em poucos minutos. Então, vamos passar para a segunda parte. Os nossos irmãos internautas compartilhem uma mensagem tão edificante que mexe com todos nós, né, com o nosso comportamento, o nosso sentimento. Então, compartilhem e passem essa mensagem para tantos outros que precisam. Muito obrigado.